para denunciar, o que eles fazem? Manda embora, escracha, engaveta. Então, ou o Santos vira uma SAF, né? Com um grupo sério, com um grupo responsável, com uma gestão, com um CPF, ou então vai ser isso aí, ó, a vida toda, né? Infelizmente. Vai sim. E assim, enquanto não houver profissionalismo em todos os setores, né, em todas as etapas necessárias, o Santos vai ser isso, gente. Vai ser um jogo, vai ganhar por pouco, mas sempre no sufoco. Vem contratações aí erradas. O Santos tem um elenco envelhecido que não consegue resultar. Contratos milionários e extensos, todo mundo sabe. E é isso, enquanto não houver mudança da mentalidade e atitude, infelizmente, vamos sofrer jogo a jogo, vamos sofrer para não cair. E o Danilo Crispim mandou aqui mais um superchat: time ruim, escalação péssima, técnico horrível. Técnico horrível, mas também ele não consegue fazer milagre, né? Não é mágico, como o Marcão diria. Ele não consegue ir lá e transformar esses jogadores também, que são umas perebas. Tiago, vamos às notas? Vamos, só um minuto, só uma coisa antes assim, ainda sobre esse elenco do Santos. Gente, foi mal, assim, a partir de agora, eu acho que o Vojvoda, se hoje não ficou claro que o Escobar não dá, não vai ficar nunca mais, tá bom? A não ser que o Escobar, ele perca a perna, que aí não dá pra jogar. Porque se o Escobar... O Vini Lira, né? Exatamente, porque não é possível. Pelo amor de Deus. Olha, o Escobar não dá. O Mike... Ó, se eu fosse o na minha Santos, lista, eu chamava o Mike para conversar e falava: Mike, olha o seguinte, entende a situação, irmão. Vamos rescindir esse contrato aqui. Não deu. se eu tivesse uma varinha mágica, Dilson, eu mandaria embora do time do Santos hoje. Hoje, ó. Mandava embora o time do Santos. A lista é grande, hein? Tiquinho, Bilal, Lautaro. Mandava embora o Tomás Incon. Mandava embora também o Tassiano. Não joga nada, essa aqui é a verdade. Schmidt, Cabadeiro. Mandava embora Mike. Mandava embora o senhor Gonzalo Escobar. Mandava embora o Basso. O Luan Pérez, que se ele é reserva do Zé Ivaldo e ele é reserva do Adonis Frias, que eu mando eles embora também, e aí? O Luan Pérez, pelo amor de Deus. O que acontece né? com o Luan Pérez? Se o titular é ruim, e aí a gente entra naquele loop infinito. Sabe por quê? Porque, por exemplo, joga o fulano de tal. Você reclama dele. Mas quando entra o Beltrano, você vai pedir de volta o fulano. O Santos vive nesse looping porque todos são ruins. Ou o Santos chama esses jogadores aí e tenta rescindir um contrato de maneira amigável. Fala, irmão, não deu, não dá, sinto muito. Ou então o Santos tenta, no mercado, tentar alguns clubes que têm interesse por esses jogadores. Claro que claro que o salário é exatamente essa a pergunta. O salário é muito alto. Por exemplo, se alguém vai querer ficar com o Tiquinho, né? Que tem contrato com o Santos, ganha mais 1.300.000 por mês. Qual é o clube que vai querer contratar o Tiquinho? O Botafogo até poderia contratar, mas o Botafogo pediu uma redução do salário. Salvo engano, não sei se eu ouvi isso, a gente lê muita coisa, mas parece que o Botafogo ofereceu quase 400, 500 mil pro Tiquinho. Ia deixar o Bel todo isso. pro Santos. E o Tiquinho falou, não quero. Aí o Santos teria que pagar 1 milhão, completar com 800, 900 mil para ver o cara jogando no time adversário. Aí o Mike tem contrato de 3 anos, 1 milhão por mês. Mike, não dá, a gente vai emprestar você. Quem é que vai contratar o Mike? Qual é o clube da Série A que vai contratar o Mike para pagar para ele 1 milhão de reais? Deveria sair do bolso do senhor Alexandre Matos. Exatamente. Que é pouco falado. Eu acho que o Alexandre Matos não é cobrado. Aqui no Varanda mas em outros veículos, ou enfim, torcida no geral. Não, ninguém passa como pano. Deveria. Eles elegem um jogador. O Marcão falava muito isso. Elege um jogador e cai de pau. Aí passa pano pro Alexandre Matos e passa pano pro Marcelo Teixeira. Porque agora a gente vê que tudo é culpa do Vojvoda. Não que não seja. Tem a sua parcela de culpa, sim. Tem. Mas ele não é sozinho. O principal. Não, dentro do ecossistema. Ele é a ponta do iceberg. Exatamente. É muito mais embaixo. É um Alexandre Matos que é incompetente. E sabe uma coisa que fica cristalina ainda mais? Eu acho que essa janela do Santos mostra como que o Alexandre Matos é incompetente. Sabe por quê? Tinha tudo acertado. Rony, Santos, tudo maravilha. Foi lá negociar com o Galo. Opa, não vamos não. Tinha tudo acertado entre Santos e Loyola, certo? Santos Independiente. Ele não conseguiu convencer o Huachipato do Chile a negociar com o Santos. Foi pro Pisa da Itália, time que tá caindo pra segunda divisão. E agora o Santos tá atrás do Michael e toda vez a gente vê notícias. O Santos tá avançando, o Santos avançou com fulano, o Santos avançou com fulano. O Santos avança tanto, daqui a pouco tá na Lua. A sede do Santos vai ser lá na Lua daqui a pouco. Não cansa de avançar o Santos. Avança. Quem que chega? Ninguém. Então não avança coisa nenhuma.
Pode acertar ali, tipo assim, de 70% para 71%, mas não vai do 70% pro 100%. Porque falta trabalho de verdade. E ele reclama muito, que o Santos é uma pena, o Santos é mal visto no mercado. Puxa vida, né? Ninguém quer negociar com o Santos. Claro, vocês são os inúteis, com todo respeito. Então, assim, não dá. O senhor Alexandre Matos, pra mim, é a figura principal da montagem do elenco do Santos. Ele que trouxe o Alexis Duarte, 4 milhões de dólares, que o cara nem é relacionado, 4 de dólares no Frias, 1 de dólar no Zé Ivaldo, vende o Souza. Jogadores medíocres, hein? Fraquíssimos. Fraquíssimos. Então, assim, fica aqui os parabéns, tá, Alexandre Matos? Talvez, um dia, o Neymar, a sorte que o Neymar ele veio fora da gestão do Alexandre Matos. Porque o Neymar nunca jogou no Palmeiras, o Neymar nunca jogou no Cruzeiro, ele nunca jogou no Galo, né? Se o Neymar, se o Matos estivesse no Santos na época do retorno do Neymar, o Neymar não teria vindo. Porque ele não jogou nessas equipes, né? Então, Alexandre Matos, existe mundo, existe mais do que Minas Gerais, existem outros estados no Brasil, existem outros países, muda a sua postura. E é isso. O Alexandre Matos tem que ser muito mais cobrado. É legal a torcida ir lá e falar, Marcelo Teixeira, você tá de brincadeira, sei lá o quê, e o Alexandre Matos não tá também? Enfim, é isso. O Danilo Fernandes falou tudo aqui. O reserva é ruim e o titular é pior. E o que a Aline colocou mais cedo, o Santos não tem nenhum time titular ainda para ser esboçado. Né? Porque o ideal era ter o time titular e você fazer substituições pontuais, mas não temos um elenco capaz. O nosso elenco ele é medíocre. Hoje foi lamentável a participação do Santos, como o Jordão falou. O empate foi justo pela apresentação do Santos. Olha, ficou uma impressão falsa pra gente, torcedor, porque a gente tem que se iludir, né? Que se a gente não se iludir, também a gente não vive. A gente não suporta tanta realidade nesse Santos. Mas a verdade é que os últimos jogos do Santos, aquelas vitórias que salvaram o Santos do rebaixamento na Série B de novo ano passado, foi porque o Santos pegou uma sequência ali do Sport, já rebaixado, né? Pegou o Juventude já rebaixado, né? Pegou também ali o Palmeiras, que veio com um time completamente alternativo, porque tinha compromisso na Libertadores. Antes tinha pegado o São Paulo também com um time alternativo, porque o São Paulo tinha um jogo dificílimo contra a LDU na Libertadores. E depois, na última rodada, o Santos ainda pegou o Cruzeiro, né, que também veio com um time alternativo, porque tinha um jogo difícil pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Então a tabela favoreceu demais o Santos. E o Neymar, mesmo com um problema no joelho, foi para o sacrifício e jogou, e aí conseguiu fazer a diferença. Mas se o Santos não tivesse essa sequência facilitada na tabela, o Santos estaria hoje de novo na Série B, na segunda divisão. Então o Santos fez uma sequência de vitórias com time medíocres, com times fraquíssimos, times que foram rebaixados. Os que não foram, como eu citei aqui, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, vieram com um time completamente remendado, desfalcado, porque estavam disputando competições da Libertadores e Copa do Brasil, competições aí onde eles tinham chance de brigar por título. Então ficou essa ilusão de que o Santos estava bem. Aí quando começa o Campeonato Paulista, volta à realidade. Um jogo difícil contra o Novo Horizontino na Vila, que o Santos começa mal e vence de virada. Depois joga mal também contra o Palmeiras, entrega o gol, não consegue vencer o Palmeiras também com 6, 7 garotos da base. Muita gente dizendo que o Santos perdeu para o Sub-20 do Palmeiras, e é verdade. E hoje o Santos consegue empatar com o Guarani, né, um time da Série C, e olha que o Guarani empatou, jogou, foi melhor no primeiro tempo, o Guarani ainda perdeu um pênalti e o Brasão fez aí 3, 4 defesas dificílimas. Então, meus amigos, olha, a situação do Santos é preocupante. E olha só que triste aqui, o Robson mandou um superchat, Varandeiros, triste dizer, mas hoje tenho vergonha de ser santista. Meu filho de 8 anos quer ser palmeirense, que situação. Nem com Neymar e Gabigol no time ele quer ser santista. Que situação horrível. E é isso. São várias crianças que deixam Não temos uma renovação, gente, de torcedores do Santos. Não foi muito legal, Jordão, no primeiro jogo contra o Novo Horizontino? Foi um pai lá com seus filhos, eles todos empolgados, só que isso vai acabar o encanto das crianças, gente. O Santos não ganha nada. É um time coadjuvante. O Santos teve uma renovação de torcida muito forte com o Diego, né, e Robinho. Depois com Neymar e Ganso também, graças a Deus, conseguiu se manter, renovar ali a torcida do Santos, mas parou nisso, né? Parou nisso. Hoje é difícil. Eu tenho meu filho Joaquim com 15 anos, que é santista, graças a Deus, mas sofre.
Ele sofre demais, demais, né? Conseguiu ser santista, eu levei ele várias vezes pro estádio, ele se empolgou com a torcida, com a Vila, enfim, com o Pelé também, consumindo alguma coisa, mas eu tenho certeza que se ele fosse um pouquinho mais novo, como tem a idade aí do filho do nosso varandeiro, 8, 9 anos de idade, hoje se você tem um filho, é muito difícil você convencer uma criança a torcer pro Santos, né? Você vai convencer como? Time que está na Série C, você vê o Palmeiras voando, né? Você vê o Corinthians campeão da Copa do Brasil, mesmo com crise, né? O São Paulo também ali, que tem uma força do Morumbi, que tem um estádio lotado. Enfim, é complicado. Quem mora na capital é difícil para descer para a Vila. Tem toda essa situação também de que o torcedor santista é o único que viaja, né, para ver o seu clube jogar. Então, o que ainda mantém é o Neymar. Mesmo o Neymar não estando mais no auge da sua carreira, mas ele tem essa força midiática, né? Então quando o garoto vê o Neymar em campo, ainda tem aquele orgulho, ainda resgata um pouco do orgulho de ser santista. Quando tem a volta do Gabigol, pra gente que é mais velho, a gente sabe que o Gabigol também já não vive mais a sua melhor fase, que o Neymar já não vive mais a melhor fase, mas eu tô falando aqui do ponto de vista de uma criança, né? Quando uma criança vê o Gabigol fazendo aquela coisa ali tipo Hulk, forte, o Neymar, dá uma esperança e você ainda vê uma renovação acontecendo na torcida. Mas olha, em breve nem isso, minha cara Varandete, nem isso. Pois é, meu amigo Adilson Moraes, mandar um abraço aqui pro Almir, pro Kleber, Ricardo, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like, o torcedor muito chateado com o desempenho do Santos. Tiago, vamos às notas? Bora lá, vamos às notas do jogo. Santos e Guarani, Guarani e Santos 1-1, gol do Bugre marcado aos 97 minutos da segunda etapa. É brincadeira, mas vamos lá começar aqui as notas do jogo. Primeiro atleta, claro, Gabriel Brazão, Adilson Moraes. Olha, o Brazão, pra mim, o melhor em campo, no todo. Somando os jogadores de Santos e Guarani, pra mim foi o craque do jogo. O Gabriel Brazão fez 3 defesas dificílimas e também catou um pênalti. Para mim, Brazão, melhor em campo, eu dou nota 8 pro Brazão. Sem dúvida, o melhor em campo, nota 8. O Brazão defendeu o pênalti, teve mais 3, 4 defesas. Melhor em campo, 8. Nota 9 para mim, para o Gabriel Brazão, e eu estou entregando uma nota 9 a ele por conta da sua declaração. Consegui aqui uma decupagem do áudio do Gabriel Brazão, da sua entrevista. Ele disse o seguinte... Vamos lá, aspas para o Gabriel Brazão. Tenho que pensar nas palavras para não falar bobagem. Um jogo muito abaixo, o empate foi justo pelo que nós criamos e pelo que o Guarani criou. Mas a gente não pode jogar da forma que jogamos. E acho que a gente precisa de muito mais. Temos clássico em casa e precisamos da vitória. Ficou marcada a desatenção no jogo todo. O Guarani teve muitas oportunidades, o empate até foi justo, mas precisamos corrigir isso. Erros e pontos custam a vitória. Essas desatenções têm nos prejudicado. A temporada passada foi assim. Precisamos estar mais concentrados e ligados. Disse tudo, Gabriel Brazão, pra mim melhor em campo, nota 9 pra ele. Se não fosse o Brazão, o Santos tinha tomado, quem sabe, 2, 3 gols lá em Campinas, nota 9 para o Gabriel Brazão. Próximo da lista, lateral direito, Mike. Nota 1 pra ele. Pra não dar 0. Nota 1 pro Mike. Péssimo o Mike, não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos. É um jogador em fim de carreira, é um jogador que tem um custo-benefício altíssimo pro Santos, ou seja, só custo, né? Benefício não tem nenhum. Ganha mais de 1 milhão por mês aí entre salários, luvas e comissões e tudo mais que vai se somando ali. E é muito caro e ainda rouba a oportunidade da gente ver um Gabriel, um JP Chemon jogando nessa lateral que é cria da base, jogador do Santos, que custaria menos, né? Mas muito menos do que o Mike. Então, nota 1 para ele, meu caro Thiago Jordão. Mike, ex-jogador em atividade, gente. Não tem condição. Já ele deu uma declaração que ele queria se recuperar, se reconstituir. Aí eu te pergunto, Mike, o que você está fazendo para melhorar? Esta é a pergunta. Porque você tem condição de treinamento, tem o seu salário em dia, e quando a gente precisa de você, cadê o resultado em campo? Para mim, Mike, nota 0. Mike, pra mim, nota 1, fraco, partida fraquíssima do Mike. Ele ainda participa do gol de forma indireta, né? Porque o cara só deu um balão pra dentro da área. Só um balão. E o Mike, incompetente como foi no lance, ele conseguiu ainda resvalar na bola, cedeu o escanteio pro adversário e na sequência sai o gol. Nota 1.
pro Mike. Próximo da lista, zagueiro Adonis Frias, argentino. Olha, o Adonis Frias é um jogador que também, né, não compromete. Ele, nesses últimos jogos, não esteve presente em nenhum lance capital, diferente do Escobar, diferente do Zé Ivaldo. É um jogador que às vezes passa ali meio que despercebido, parece que nem tem outro zagueiro, né? Parece que é só o Zé Ivaldo. Mas assim, o Adonis Frias também não é aquele cara que xerifão, que assume a responsabilidade, parece que some às vezes da jogada. Eu vou dar nota 3 para Adonis Frias hoje. Adonis Frias, também um jogo ruim, nota 3. Nota 2, jogo abaixo do Adonis Frias, padrão, eu não sinto segurança nenhuma no Adonis Frias na partida vestindo a camisa do Santos. Pra mim o Adonis Frias vai sempre trazer aquele ar da dúvida. Nossa, ele tá jogando bem, mas e se? E se? E se? Ele sempre vai ter o e se, sempre vai ter o asterisco, porque a qualquer momento ele pode entregar. Assim como o Zé Ivaldo, Adilson Moraes. Zé Ivaldo também hoje péssimo. Zé Ivaldo fez um pênalti infantil, né? Todo lateral, todo jogador que chega para cobrir um lance dentro da área, a gente vê ele colocando as mãos para trás, justamente porque se a bola pegar na mão é pênalti, a regra mudou, né? E o Zé Ivaldo abre todo espalhafatoso dentro da área no lance ali do Dentinho, pênalti. E se não fosse o Gabriel Brazão, o Santos teria hoje saído com a derrota, né? Teria sido 2-1 pro Guarani. Então, assim, dou nota 1 pro Zé Ivaldo. Muito mal, Zé Ivaldo. Nossa, Zé Ivaldo, lamentável, nota 1, pênalti infantil. Meio pro Zé Ivaldo hoje. Meio. Por um corte que ele fez num cruzamento do próprio Dentinho. Mas no outro, ele fez aquele pênalti juvenil. E no lance do escanteio, se a minha visão não me engana, o lance passa por ele, tá? Ele pula, não pega nada e na sequência sai o gol do adversário. Então, nota meio pro Zé Ivaldo. Péssimo. O zagueiro que não tem constância. Na verdade, ele é constante. Ele sempre entrega. Ele sempre pode entregar pro adversário. Nota 0.5 pro Zé Ivaldo. Próximo agora, o menino da Vila, Vini Lira. Olha, o Vini Lira, gostei do que ele fez hoje, gostei do que ele jogou, né? No finalzinho da partida ali sentiu câimbras, acabou saindo, mas o Vini Lira não comprometeu, desceu, fez até alguns cruzamentos. Vamos lembrar que é um garoto que está aí fazendo praticamente a sua estreia no time profissional do Santos, né? Assumindo ali a posição que era do Souza, e tem tudo para ser titular. Então, pelo futuro que aguarda, eu dou nota 5 para o Vini Lira. Vini Lira tem que ser titular, tem que jogar mais, nota 5, não comprometeu. Gostei do jogo do Lira, ele participa do gol, ele ainda tem uma conclusão no primeiro tempo. Eu acho que o Lira participou bem e tem que ser o titular desse time. Pra mim, nota 6,5 pro Vinícius Lira. Gostei do jogo dele. Ele já havia estreado com a camisa do Santos lá no ano passado, naquela partida, salvo engano, Santos e São Bernardo, e depois ele participa de Santos e São Paulo 3-1 na Vila Belmiro, mas no jogo de hoje, nota 6,5 para o Vinícius Lira. Próximo da nossa lista dos jogadores que começaram a partida, o volante William Arão. Olha, o William Arão, para mim, ao lado do Gabriel Brazão, é um dos jogadores mais lúcidos dessa equipe do Santos. O Arão, ali no meio campo, teve que voltar muitas vezes para ajudar na marcação, ajudar ali na defesa. Então, gostei do futebol do Arão. Para mim, ele é praticamente meio que um oásis nesse time do Santos de lucidez, né? É um cara que quando pega a bola sabe o que faz. Então, dou nota 6 pro William Arão. Arão, nota 7, pela consistência nos 3 jogos. Não tenho o que falar do Arão. Nota 7 pro Arão, porque o lançamento para a assistência do Lira é do Arão. O Arão é o que disse o Adilson Moraes. É lúcido. Para mim, o William Arão, além do mais, ele é um jogador mais seguro da defesa do Santos, nesse quesito. E na bola aérea também é um dos principais. O William Arão, muito bom jogador, nota 7,5 para ele. Gostei da partida do Arão. Já agora, o estreante da noite, Gabriel Menino. Olha, o Menino, para mim, estreou mal, com uma única ressalva, foi um chute de fora da área que ele deu, obrigou o Kaique França a fazer uma grande defesa e mais nada. Fico também aqui com a impressão de que disse uma varandeira ligada com a gente, de que ele está acima do peso, está um pouquinho fofinho, um pouquinho gordinho, então vai ter que entrar na sua melhor forma física. É um jogador que veio contratado pelo Santos, mas não fez a diferença, né? Não é aquele cara que você fala, nossa, agora sim vai, né? Então dou nota 4,5 pro Menino. Gabriel Menino, primeira partida, não comprometeu, esperávamos mais, eu vou dar uma nota 5.
Achei um jogo ok do Gabriel Menino. Não tinha uma grande expectativa na partida dele. Estava um tempinho parado, sem atuar, né? De uma forma constante. Ele foi reserva também no Atlético Mineiro no ano passado. Vou deixá-lo com uma nota 5. Achei um jogo ok. Nada de mais e nada de menos do Gabriel Menino. Já esse daqui, Adilson Moraes, camisa 6, Zé Rafael. Zé Rafael, péssimo. Como diria... o Bambambam lá na Transamérica, Milton Neves também, péssimo dos péssimos o Milton Neves, né? Foi o pior em campo aí. Então, para mim, eu vou dar... Se eu dei nota... Eu não gosto de dar nota 0 para ninguém, mas como eu dei nota 1 pro Mike, eu acho que o Zé Rafael foi pior que o Mike, né? Então, eu vou dar nota 0,5 para ele. Horroroso, 0. Fraco, meio, nota meio também. Sigo o relator, sigo o Adilson Moraes. Partida abaixo do Zé Rafael e assim, parece que ele entra... É contra o Guarani, né? Não é contra... Ele entrou aéreo, pô. Não, e contra o Guarani, né? Vamos combinar, né? Não é um clássico, né? Contra o Guarani, irmão. Contra o Guarani, você tem que... Se você não somar ponto contra esses times chamados pequenos ou jogos teoricamente mais fáceis, como é que vai ser contra Corinthians, contra São Paulo, contra Bragantino? Vai ficar complicado, hein? Não tem cabimento. Jogo fraquíssimo do Zé Rafael, nota meio para ele. Já agora chegando no campo de ataque, 32, Benjamin Roleiser. Olha, o Roleiser é o seguinte, pra mim é uma decepção esse Roleiser. Ele faz tempo que eu falo dele. Ele engana, né? Ele pega a bola, ele toca pra cá, ele toca pra lá, ele domina, ele chama o jogo, ele dá uns cruzamentos, ele dá um lançamento, às vezes ele bate uma falta, mas é aquele jogador que fica ali, sabe? Parece que vai, mas não vai, mas não vai, e você fala, pô, mas... Não, ele engana bem o Roleiser. Então, para mim, é um jogador que foi contratado a peso de ouro e não resolve. Então, por conta disso, você fez uma lista de jogadores que você mandaria embora do Santos. O Roleiser eu colocaria também. Concordo com a sua lista, perfeita. Acrescentaria também o Roleiser, para mim já deu pode ir embora, 72 milhões que o Santos torrou e jogou fora. Poderia deixar o Miguelito ali, que já é do Santos, não ia gastar nada. Esses 72 milhões que foram investidos no Roleiser, poderia contratar um outro jogador, mas preferiu trazer aí esse cabeça de bagre argentino, o Benjamin Roleiser, que para mim, olha, não joga nada. Então dou nota, pela enganação, dou nota 2 pro Roleiser aqui. Eu achei que não comprometeu, vou dar uma nota 4 para ele nessa partida. Olha, o Roleiser, pelos 11 milhões de euros que o Santos pagou, ele ainda deve muito, muito mesmo. Falta gol, falta assistência, mas é o ponto que eu quero entrar. O Roleiser, hoje, ele teve 3 passes que resultaram em finalizações. 3. Uma o Tassiano perdeu, 2 o Barreal perdeu. O Roleiser hoje, ele teve aproveitamento de 50% nos cruzamentos. Ele perdeu a bola apenas 6 vezes em 60 ações com bola no jogo. E o Roleiser, ele ainda conseguiu 3 desarmes no campo de ataque. Então, assim, eu não acho que o Roleiser jogou mal hoje. Eu acho que, às vezes eu questiono muito o Roleiser e sem vou questionar, porque eu acredito nele, 11 milhões de euros. Mas, assim, ele dá o passe e o cara perde o gol, tá de sacanagem também. Hoje ele deixou o Barreal 2 vezes na cara do gol, o Barreal não guardou nenhuma. Eu gostei do jogo do Roleiser hoje, jogou os 90 minutos praticamente, foi substituído aos 44 e 30. Não acho que o Roleiser deixou tanto a desejar. Hoje eu vou deixá-lo com uma nota 6. O Roleiser ainda deve futebol, acho que sim, espero muito mais dele, mas especificamente no jogo de hoje, não acho que o Roleiser tenha ido mal, nota 6 pra ele. Agora, Álvaro Barreal, autor de um dos gols, foi sem querer, mas sem querer também é gol. Pois é, né? Como dizia o Dadá Maravilha, não tem gol feio, feio é não fazer gol. O Barreal foi pra rede, quase foi ali o gol da vitória, mas o Barreal também é aquele jogador que mesmo ano passado a gente discutia no Varanda, discutia no Tubarões, né? O Santos deve contratar o Barreal, deve comprar, não compra, compra do time lá da MLS, não compra, enfim. Eu falei, olha, se comprar o Barreal vai ser para compor elenco, vai ser um jogador útil, não é um cara que para ser titular, vestir a camisa e resolver e vai atacar, não, vai ser um jogador para compor elenco, é um jogador de razoável ali, né, para ruim, né, o Barreal. Às vezes ele joga bem, às vezes ele não joga nada, aí quando você pensa que não dá mais, ele vai lá e faz um golzinho, aí quando você pensa que vai, também ele fica 2, 3 jogos sem jogar nada, então assim, é muito inconstante o Barreal, eu gostaria de ver ele com uma maior regularidade, então por isso, mas pelo gol hoje, eu vou dar nota 5 para ele.
Resumindo o que você falou, o Barreal faz um rodízio com ele mesmo. É com ele tem mesmo, dia né? que ele joga, tem dia que ele não joga. Ele poupa o Vojvoda. Não deixa que eu mesmo faço meu rodízio, Vojvoda. Exatamente, eu que vou escalar. Então, pelo gol, eu vou dar uma nota 5 e mandar um abraço aqui para Marisa Del Monte. O resultado foi lamentável, mas a transmissão do Varanda e as intervenções foram show. Um abraço para vocês. Muito obrigada pelo superchat, Marisa. Bom, vamos lá. Álvaro Barreal, pelo primeiro tempo, nota 3. Fraco do lado esquerdo, não jogou nada. Perdeu os 2 gols que eu citei que o Roleiser deixou ele na cara do gol. Ele conseguiu perder. Pelo segundo tempo, nota 7. Gostei do segundo tempo do Álvaro Barreal do lado direito. O Barreal disse que prefere jogar na esquerda e não joga nada. Então por que ele insiste com isso? Você joga melhor na direita. Pode ter jogado bem na esquerda em outro clube. No Santos você nunca funcionou do lado direito, do lado esquerdo. Então, se eu dei 3 para ele no primeiro tempo, nota 7 pelo segundo, na média vai ficar com nota 5. Hoje o Álvaro Barreal que perdeu 2 gols feitos. Faltou perna direita pro Álvaro Barreal colocar a bola no fundo da rede. Já para fechar os 11 que iniciaram o jogo, nota para o Tassiano. Olha, o Tassiano é um jogador que jogou de zagueiro hoje, cortou lá atrás, depois fez falta no meio campo, né? Depois teve cabeceada também dentro da área, mas você não contrata um centroavante para ficar aí rodando, perdido, fazendo falta no meio campo, enfim, né? Você contrata um centroavante para fazer gols. Quando você vê o camisa 9, quando você vê ali um atacante, é nele que você coloca a sua esperança de gols. Ele fez 2 contra o Cruzeiro na última rodada, depois contra o Novo Horizontino ele fez mais 1, ou seja, 3 gols nos últimos 2 jogos. Não foi bem contra o Palmeiras e também não foi bem hoje. Então, não adianta você ser um jogador esforçado, porque esforçado o Lautaro também é. Você tem que botar a bola para a rede, centroavante vive de gols. Então o Tassiano não está bem. Então, mas pela correria que ele fez, eu vou dar nota 4 pro Tassiano. O Tassiano para mim nota 5, se esforçou, infelizmente não fez gol. Eu acho que não sei se ele tem condição de ser titular. Já te respondo, não tem. Nunca vai ter. Nunca vai ter, a não ser que o centroavante do Santos vire eu. Aí eu e o Tassiano é a única chance. Uma cilada, E olha lá, hein? Fico na dúvida ainda, hein? E olha lá, hein? Fico na dúvida, hein, mano? Olha lá, hein? Fico na dúvida, sei não, hein? Não sei. Só mais o Bigodinho, o matador, hein, velho? Com certeza vai se dedicar muito mais que dedicar aí mais, com muitos hein, jogadores. É isso, mas assim, Tassiano pra mim, nota 4, fez um jogo nível Tassiano, né? Vai esperar o quê do Tassiano? 4. Mais um jogo ali, padrão Tassiano. E entrou na partida o 19, Lautaro Dias, tristes, infelizes e lamentáveis. Meu Deus do céu. Lautaro Dias perdeu um gol ali, né? Claro, limpo, uma dividida do Tassiano, a bola sobrou. Tava na frente da marca do penal ainda, mais perto que um pênalti. Era só ele cutucar, ele deu um canudo, conseguiu isolar a bola. Então, assim, muito mal o Lautaro Dias. Deu nota 1 pro Lautaro. Nossa, Lautaro Dias não tem mais condição. Não tem mais condição de estar relacionado. Nota meio, 0,5. Devolve. Pelo amor de Deus. Tem gente defendendo a contratação do Lautaro. Mas sabe uma coincidência legal? O Lautaro jogava em que time? Cruzeiro. Puxa. Alexandre Matos. Que baita Então, coincidência. assim, ele ajuda, né, o Cruzeiro. Não é coincidência. O Santos foi lá, tirou o terceiro reserva e o segundo reserva do Cruzeiro. Puta, parabéns. Cara, que ideia genial trazer o Lautaro. A Varandetti comentou, o Lautaro não tem condição de vestir a camisa do Santos. Ele nunca teve a condição, porque esse cara veio pro Santos em baixa. Como que o centroavante, que já tem 27 ou 28 anos de idade, não tem 50 gols na carreira? Dá pra explicar isso aí pra alguém? Centroavante. Pois é. Dá pra explicar? Pois é. E quem tá feliz da vida com o Matos é o Pedrinho BH, né? Porque ele tirou de lá o Lautaro, como você disse, terceiro Vai fazendo a centroavante. limpa, né? Depois tirou o Gabigol, que é o segundo. Quando que vai chegar a vez de a gente tirar o titular? Pois é. Por que não traz de volta o Caio Jorge? O Caio Jorge ninguém traz, né? Que foi artilheiro do Brasileirão. Isso ninguém traz. Então, é isso. Fraquíssimo, tá? Nota 0 pro Lautaro, já tô de saco cheio. O Lautaro, ele é ruim de ponta, é ruim de atacante. E se eu falei que eu não tenho certeza de jogar mais Tassiano, com o Lautaro eu não tenho dúvidas. Não dá. O Lautaro é fraco. Esse cara tem que sumir do Santos. O Pedro Assis, que esse jogador que vem da base aí, se você colocar o Pedro Assis e ele não fizer nada, ele já tá igual ao Lautaro. Sim. Só que você não tem o mesmo custo que você tem com o Lautaro, porque é o Pedro Assis, é um jogador da base, entendeu? Você pode emprestar, você vai pagar um salário menor para ele, então faz bem para o Santos até, mais do que o Lautaro. O Lautaro não, é caro, não é do Santos, você está ajudando o Cruzeiro
E é um cara que não resolve absolutamente nada. Nada. É isso, 0. E pra finalizar sobre o Lautaro, o Santos entende que é bom ter o Lautaro, era bom ter é o Vitor ótimo. Hugo, sabe por quê? Pra ter peças no elenco. Parabéns, é ruim. O ruim uma hora joga, o ruim uma hora entrega o jogo, o ruim uma hora perde gol. E hoje o Lautaro, de novo, entregou gol. Não vou nem falar que deixou a desejar, porque o Lautaro nunca mostrou que a gente poderia desejar algo sobre o seu futebol. Então, 0 pro Lautaro Dias. Agora a nota do 5, João Schmidt. Não, o Schmidt, para mim, não tinha nem que entrar no Santos. É outro jogador também que está muito mal no Santos há muito tempo, né? E hoje entrou, nem participou, nem tocou direito. Nota 1 pro Schmidt também, pela temporada até aqui. Nossa, nota 1. Outra decepção também o Schmidt, viu? Muito Tá mal. difícil agora essas notas. É o Siri da Vila, né? Só pro lado. Não, Só de lado. Muito mal o Schmidt, não empolga, não vai. Parece que nem ele mesmo se empolga mais com ele. Decepcionante. O Santos demitiu, não. O Santos devolveu pro Japão o Diego Pituca, né? Eu não vejo muita diferença entre o Pituca e o Schmidt, É o ruim com o sinceramente. péssimo. É o ruim com o péssimo. Eu sei, isso Eu pra não minha fico com dúzia. nenhum, eu fico com nenhum. Então, eu não fico com nenhum, mas assim, criticaram tanto o Pituca, manda o Pituca de volta. Tudo bem, o Pituca tava mal no Santos, tinha que sair mesmo. Não tô defendendo que o Pituca ficasse, não. Mas o pessoal pegou tanto no pé do Pituca e o Schmidt parece que ninguém. Tá tudo É que bem. ele é tão burocrático que às vezes a Parece pessoa nem que lembra, a né? pessoa nem lembra que ele existe, né? É toque pro lado, toque pra aquela trás. coisa, não erra o passe, não compromete, mas fica assim, mas também não vai pra lugar nenhum, né? Então, mal o Schmidt, dou nota 1 pra ele. Ah, nota 1 também. Deixa o Gustavinho. Por que não colocou o Gustavo? Não dava pra colocar o Gustavinho nesse lugar do Colocaram o Schmidt? Rincon. Então, Rincon. o Rincon. E vai deixando o Gustavinho lá encostado. Quando ele tiver 22 anos, a gente descobre se o Gustavinho é bom ou ruim. Pois é o que eu não entendo o Santos. Eu não entendo. O Santos insiste em jogadores que não dão nada. Só que esses jogadores que não dão nada é 1 milhão por mês. É 1 milhão Exatamente. por mês. E o menino da base, você tá pagando o quê pra ele? 100 conto? Olha O lá. máximo do máximo. O máximo, no máximo, 100 mil reais. Ou seja, você paga em um mês do Mike, você paga o salário aí do Pedro Assis, do Gustavinho, o ano inteiro. Então, se o garoto, mas dali. E é um ativo, você tem chance de vender e de ganhar dinheiro no futuro. Agora, o que você vai ganhar com o Lautaro Dias? O que você vai ganhar com o Schmidt? O que você vai ganhar com o Mike? O que você vai ganhar com o Tassiano? O que você vai ganhar com o Tiquinho? Pelo amor de Deus, não dá. Não tem o que dizer. Pra mim, é o Siri da Vila, tá? Pra mim, o Schmidt é o Siri da Vila. O Schmidt Siri. Então, Schmidt e Siri. Nota 4, porque Siri tem 4 letras, né? é Nota isso 4. aí. Então, o Schmidt Siri. Você deu bem ainda, hein? Nota 4, né? Nota 4 aí. Burocrático ao extremo. Agora entrou junto ao João Schmidt o Robinho Júnior, camisa 7. Cara, é o seguinte, eu tenho defendido aqui o Robinho, tenho pedido mais tempo para ele, tenho pedido minutagem, mas o Robinho, com exceção do jogo contra o Grêmio na Vila, que ele entrou bem, eu achei que ali ele entrou bem, contra o Flamengo também ele fez uma partida ali até que ajudou o Santos a chegar naquele 3-2, ou seja, não foi um resultado tão vexatório assim, embora o Santos tenha perdido do mesmo jeito, tenha saído com a derrota. Mas o Robinho, nesses últimos jogos, nessas últimas vezes que ele entrou mal contra o Novo Horizontino, não foi bem, o Matheus Xavier foi melhor que ele. Contra o Palmeiras, ele fez uma finalização, mas não foi aquele jogador também que levantou o torcedor do Santos, e hoje também ele não foi, não estava inspirado. Então, assim, o Robinho, eu ainda defendo mais minutagem para ele, mas se ele não fizer um pouco mais nesses minutos que lhe são dados, eu acho que o torcedor do Santos também vai perder a paciência com o Robinho logo, viu? Porque a comparação com o pai dele é inevitável. É inevitável. Então, assim, o pai dele já tinha jogado muito mais do que ele. E aí o pessoal fica, tá jogando com o nome, tá jogando com o nome. Ele tem que provar que não tá jogando com o nome, já tem esse peso. E quando ele entra, ele cisca e tal, vai, mas, né, precisa de um pouco mais de minutagem, mas naqueles minutos que são dados para ele tem que fazer a diferença. E parece que ele está perdendo espaço aí para outros jogadores, como o Matheus Xavier, né? E aí você tem a concorrência chegando, você tem um PP Firmino, que é um jogador que vai ser aproveitado pelo Vojvoda, tenho certeza. Você tem o Gustavinho que subiu, e aí o Santos começa a comparar, né? Olha, subiu o Robinho, subiu o Vini Lira, subiu o Matheus Xavier e tal, e o Robinho não está rendendo e os outros estão, né? Então fica complicado para o Robinho também. Precisa jogar mais, mesmo tendo poucos minutos que lhes são dados.
Sua nota? Nota pro Robinho hoje, eu dou nota 4 pro Robinho. Ó, o Ezequiel Galdino colocou aqui. Entrou na posição errada, o Robinho. Entrou na posição errada, mas também deixou a desejar. A minha nota pra ele hoje, nota 3. Não fez... Estão dizendo fez aqui a que o Robinho é o novo Ângelo, né? Tem aqui um varandeiro dizendo 18 aqui. jogos e uma assistência só. Então. Tem gol. E disseram que o Roleiser é o novo Lucas Lima. É o combo perfeito. É, então. tá aí, né? É o Lucas Lima, né? Ó, o Robinho, nota 3. Ele precisa jogar mais. Exatamente. E Eu vou precisa cobrar mais de gol. minutagem nele, eu vou seguir pedindo ele por mais tempo no time, mas... E aí, meu? Tá me entendendo? Porque, por exemplo, o Robinho, ele pegou... Quantas vezes ele pegou na bola hoje? Ele pegou na bola apenas 4 vezes. É pouco, cara. E o Robinho, e aí? Então, Entendeu? aí se você erra um passe, você fala, poxa vida, 25% de erro. Exatamente. Aí na E ele errou 2. Então, e na estatística tá lá em cima, ó, o Robinho teve 25% de erro. Fala, puxa vida, mas na verdade ele tocou na bola 4 vezes. E aí, por exemplo, contra o Novo Horizontino, 11 vezes. Aí no ano passado, contra o Cruzeiro, 4 vezes. É pouco. E aí, o cara, é muito ele some, pouco. qual que é o problema? Ele fica atrás da marcação, é o Santos que é um time que não propõe jogo pra ele também, pode ser isso. Enfim, tem esses dois pontos. Hoje tem aqui Valandeiro lembrando que ele entrou na posição errada, né? Mas hoje ele entrou no favorável, ele entrou 1-0 a favor. Sim, hoje tava 1-0. Hoje não foi naquela situação, entra aí pra resolver. Exatamente. Então, assim, jogo fraco do Robinho, tá? Eu ainda não consigo ver esse Robinho Júnior, que muita gente pinta, eu vejo que ele tem sim potencial, mas não pra ser o titular do Santos ainda. Acho que ele pode ser no futuro, ainda não. Nota 3 pro Robinho. Entrou também Gonzalo Escobar. Bom, o Escobar também, vou te contar, né, meu? Entrou pra entregar rapadura que nem ele entregou contra o Palmeiras, né? Então, nota 0.2 pro Escobar. Não vou. É menos de 2. Dou 0.2 pra ele aqui. Não, eu já vou dar 0. Menos de meio pra ele. Não era nem pra ter entrado nessa partida. O Vojvoda tem que Ele esquecer, precisou. tem que riscar o nome do Escobar. É que nesse daí a culpa não é do Vojvoda, infelizmente ou felizmente, né? Porque a culpa pode ser do preparação física que fez o Lira ficar cansado. Não tinha outra opção a não ser o Escobar, né? Exato. Que opção que ele poderia colocar no lugar do Escobar? Não sei. Eu. Improvisar Eu alguém? me Improvisar alguém. retirar. Se ele improvisa alguém na lateral esquerda, tendo um lateral esquerdo de ofício no banco, que é o Escobar, ele queima de vez o Escobar, né? Aí é pra dizer pra diretoria, ó, chega, não dá, esse cara aqui tá fora dos meus planos. Esse seria o recado. Mas o Vojvoda não é um treinador com esse perfil, né? Ele não tem essa coisa de queimar, de impor e falar, olha, esse jogador aqui tá fora, pode negociar. O Vojvoda não tem esse perfil, né? Ele não, então é por isso que talvez o Santos esteja nessa situação também, porque falta um pouco mais de autonomia, né? Um pouco mais de personalidade pro treinador Vojvoda. 0 pro nosso amigo Gonzalo Escobar. Ele tá devendo 3 pontos pro Santos. Deixou 1 lá pro Palmeiras, né? Vou considerar, tava empatado o jogo, Santos tomou gol, perdeu 1 ponto. Hoje o Santos tava ganhando 3, saiu com 1. Tá devendo 3 pro Santos, Gonzalo Escobar. 0 pro Gonzalo Escobar. E pra finalizar os jogadores, nota pro Miguelito. O Miguelito também, Jogou né? 4 minutos. Jogou 4 minutos. Acho que fica sem nota, nem. Eu lembro que ele Teve oportunidade. sofreu uma falta ali na lateral esquerda, né? Cavou uma falta ali, mas muito pouco pro Miguelito, não dá nem. É outro jogador também que o Santos eu acho que o Santos aí queima um pouco o Miguelito. O Miguelito foi um dos artilheiros das eliminatórias com a Bolívia. Depois fez um bom campeonato com o América, mesmo o América sendo rebaixado. Mas no Santos também ele não tem minutagem, né? É aquilo que eu falo, você dá um monte de minutos pro Lucas Lima, você dá uma porrada de minutos pro Roleiser e pro Miguelito você não dá nada. Então fica difícil, né, de você atuar. É aquela coisa, dê para ele o mesmo tanto de minutagem que você deu pro Roleiser. Aí sim eu vou falar, o Miguelito é bom, o Miguelito é ruim, o Miguelito serve ou o Miguelito não serve. Né? Ele tem provado aí por onde andou que é um jogador que tem qualidade, mas parece que no Santos não dão muito valor pro Miguelito. Eu acho que... Você deu qual nota pra ele? Desculpa. Não, nem Não, a cheguei gente a dar não vai- nada. não vai Nem dar cheguei a nota. dar nada. É muito pouco para dar uma nota para ele, né? Muito pouco. Concordo então com a Varandete, sem nota pro nosso querido Miguelito. Jogou pouco, infelizmente, né? Infelizmente. Então agora nota pro mandatário de tudo isso. Pelo menos em campo. Vojvoda.
Olha, é o seguinte, a gente conversou aqui a situação do Vojvoda, né? Poxa, fora Vojvoda, tem um monte de gente aí querendo a cabeça do Vojvoda, já tem alguns companheiros de imprensa também pedindo o Vojvoda antes desse jogo. Mas se mandar o Vojvoda, quem é que vem, como é que faz? E aí, um varandeiro aqui, me desculpa, eu não vou lembrar o nome aqui, porque o pessoal vai mandando a mensagem, vai subindo aqui, não para. Nossa audiência, muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência também com Varanda. O pessoal disse o seguinte, tinha que subir o Vinícius Marques da base. Subiu o Vinícius Marques. Aí eu acho que o Vinícius Marques está muito cru ainda. Aí seria um treinador interino, né? Para ser um treinador tampão até o Santos ir no mercado buscar alguém. Então, mas assim, então eu acho que menos. Mas o Vojvoda, ele fica a desejar, viu? O Vojvoda, hoje, pelo que ele fez contra o Novo Horizonte, pelo que ele fez contra o Palmeiras, pelo que ele fez hoje também, a maneira como ele armou a equipe e mexeu nas alterações. Por exemplo, o Santos terminou o primeiro tempo jogando mal. Né? Tava 0-0, mas o Santos jogava mal. Ele volta do intervalo e não mexe ninguém. Ele volta com o mesmo time, com a mesma equipe. Né? Então, assim, isso para mim é muito ruim, o Vojvoda. Ele morre com as suas convicções. Então, por isso eu dou nota hoje 3 pro Vojvoda. Nota 3. O Vojvoda às vezes parece que não tem visão. Substituições eu acho que algumas erradas. O time também não contribui. Nota 3. Nota 4 pra mim. O Vojvoda, eu disse aqui que eu tinha até gostado da escalação, mas a ideia de jogo foi péssima porque o Santos estava completamente desorganizado taticamente falando e ele ainda consegue me colocar o Lautaro Dias na frente do Matheus Xavier. Desculpa, se você tá levando o Matheus Xavier pro banco de reservas e a primeira opção de substituição pro lado esquerdo é o Lautaro Dias, são três coisas. Ou tem alguma coisa errada com o Vojvoda, ou tem alguma coisa errada com o Matheus Xavier, ou o Lautaro Dias tá no contrato dele que tem que entrar todo jogo. Pra mim é só isso. Não tem explicação, tá? Então pra mim hoje nota 4 pro Juan Pablo Vojvoda. E pra finalizar as notas do jogo, árbitro da partida Matheus Candansan. Qual a sua nota, Dilson? O Candansan eu gostei, pra mim foi bem nos cartões, né? Foi bem também ali na condução do jogo, na parte disciplinar. A arbitragem dele foi tranquila, né? Não quis se aparecer, é bem avaliado pela Federação Paulista também. E nos acréscimos também achei que ele foi legal. Então, para mim, dou nota 7 para a arbitragem. Foi uma arbitragem justa. Vou dar uma nota 6. Concordo com o que a Varanete disse, a arbitragem justa, porque ele deu pênalti que foi pênalti. Os cartões amarelos eu acho que foram todos bem aplicados. O Matheus Candansan, um dos árbitros mais jovens da Federação Paulista de Futebol, então eu acho que ele tem até sim um certo potencial. Então, minha nota para o Matheus Candansan hoje é nota 7. E aqui fica as notas do jogo de hoje. Minha querida Varandete, toca o barco. É isso aí, meus amigos varandeiros, e mandar um abraço aqui para o Alexandre, a melhor transmissão do jogo sempre do Varanda. Pena que o Santos não está ajudando. Abraços à bancada. Natanael, com esse time pode trazer o Guardiola, que não dá jeito. Os caras são muito cabeças de bagre. Gente, o terceiro jogo da rodada, o Santos em 30 segundos no finalzinho caiu de 4º para 8º colocado na tabela do Paulistão. Esta temporada promete. Vamos ver aí, o próximo jogo do Santos é contra o Corinthians, um clássico, jogo dificílimo. Agradecer aqui ao Thiago Jordão as suas considerações finais. Eu quem agradeço, Varandete, um abraço a você, um abraço a Dilson Moraes, parabéns aos dois pela transmissão. Agradecer também todo mundo que colou conosco aqui nessa transmissão do Varanda Futebol Debate. Infelizmente o Santos acabou pipocando, tomou gol no último minuto, mas as minhas considerações finais vão ficar por conta do clássico contra o Corinthians. Podemos ter ali, quem sabe, o retorno de Gabriel Barbosa, que ficou fora do jogo de hoje por conta de ter sido detectado em um dos exames do atleta que existia a chance dele ter uma lesão muscular. Então, Gabigol pode voltar contra o Corinthians. No mais, o Santos não perdeu nenhum jogador hoje, seja por lesão ou por suspensão. O Anderson colocou aqui, 2025 ainda não acabou, assim como o Fabiano. Pois é, meus amigos. Muitos requisitos. Como eu falei, né, já no início da temporada, a espinha dorsal do Santos continua. Então, muita coisa aí. Haja remédio, haja coração, né? Agradecer aqui
ao nosso amigo Adilson Moraes. Muito obrigado, Varandete. Muito obrigado também, Thiago Jordão. É sempre bom fazer a transmissão do Santos com vocês aqui no Varanda Futebol Debate. O pessoal também ligado com a gente. Quero mandar aqui um último abraço pro Sheldon. O Sheldon disse assim: Adilson, o Miguelito não caiu, não. É verdade, meu Sheldon. O Miguelito não caiu com o América. O América brigou até as últimas rodadas, né, contra o rebaixamento para a Série C, mas acabou escapando. Mas mesmo com uma campanha ruim do América, né, o Miguelito ainda conseguiu se destacar com assistências e gols. Então é isso. Muito obrigado e continue sapecando no like e não esquece de hypar, tá bom? E se não é inscrito, ó, se inscreva no canal do Varanda Futebol Debate rumo aos 170 mil, Varandete. É isso aí, quero agradecer a todos os varandeiros, ao Sheldon, ao Dr. Fagner, Fabiano Rodrigues, Lucas Mateus, que está sempre aqui no chat, especial ao Luiz, que é membro do canal. Muito obrigada pela companhia de hoje. Pena que empatamos. O Santos, né, mereceu o empate porque não jogou bem. Esperamos vocês amanhã, programação completa do Varanda Futebol Debate. Fiquem com Deus, um abraço e tchau!